Vamos falar sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Oi? Ele conheceu Búzios, conheceu Cabo Frio. Ah, meu Deus do céu, aí não é mole não. A partir do livro Geografia Bíblica, sob o enfoque histórico e ético de Oswaldo Roniz. Beleza? Então, Geografia Bíblica. Oi? Quê? O quê? Não. Quem estava falando do livro? Não, são pessoas que leram meu livro e deram depoimento sobre o livro. Eu estava falando desse aí. Não desse, do meu livro. Desse aí? Tá bom, desse aí. Então o que acontece? Nós vamos para falar sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A gente falou da primeira e da segunda na semana passada. Não, tudo bem. Aí a gente falou sobre a primeira e a segunda viagem. E agora a gente vai para a terceira. Gente, eu não podia ser da sua igreja não, pastor Wagner, porque vocês lá são terríveis. Não podia ser de lá não. Aí acontece, em relação a isso, não, só aqui não. Robson, o outro Robson que parece quieto, mas não é. Então, então deixa eu voltar para cá. E aí a gente vai falar hoje sobre a terceira viagem dele. Seguindo aqui, depois de um breve período de descanso, Paulo empreendeu uma terceira viagem missionária, descrita em Atos 18, versículo 23, até o capítulo 21, versículo 8. Partindo de Antioquia, novamente, Paulo dirige-se através das províncias da Cilícia, obrigado gente boa, das províncias da Cilícia e suas adjacências, durante seus 2 anos de atividade nesta cidade. Deve ter dado origem às chamadas 7 igrejas da Ásia, referidas no Apocalipse, lá em Atos 19, versículo 10. Em relação à questão o centro, peraí, deixa eu ver aqui, províncias da Cilícia, isso, e aí nisso, meu nome é Roberlan, a gente está no Seminário Teológico Batista Nordeste Carioca, e voltando, né, a gente está na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, porque na semana passada a gente fez a primeira e a segunda, né? Não, vocês podem conversar, desde que vocês não atrapalhem a minha fala, entendeu? Vocês podem falar à vontade, né? Que como eu falo alto, eu acabo incentivando as pessoas a quererem falar mais alto, porque eu estou atrapalhando. Aí nesse caso, voltando para cá, aí depois está todo mundo boiando. Depois de breve período de descanso, Paulo empreendeu uma terceira viagem missionária, descrita em Atos 18, 23, até Atos 21, versículo 8. Partindo de Antioquia, novamente, Paulo dirige-se através das províncias de Cilícia, Galácia e Frígia, confirmando na fé todos os discípulos convertidos nos lugares anteriormente visitados para Éfeso, que é o ponto principal de suas atenções nesta viagem. Para evangelizar este centro da província e suas adjacências, durante os seus 2 anos de atividade nesta cidade, deve ter dado origem às chamadas 7 igrejas da Ásia, referidas no Apocalipse. Atos capítulo 19, versículo 10. Excepcionalmente notável foi a atuação do apóstolo em Éfeso, frente às perseguições e alvoroço que seu trabalho trouxe no seio daquela população. A crendice devotada à deusa Diana, olha a Diana aí, sofreu sérios abalos. E aí,
A feitiçaria perdeu seu prestígio pela queima pública de livros dos muitos convertidos em Éfeso. Não sei quantos lembram essa passagem, né? Imagina se de repente você ganha vendendo esses livros. Imagina se você ganha no comércio de imagens, de objetos, de coisas assim. Aí vem os camaradas com o negócio de pregar, negócio de Jesus, de salvação, e quebra o teu negócio. Tu já estava pensando na festa que tu ia fazer, tu já estava pensando naquele churrasco, num monte de coisa. Aí vem uns crentes lá de não sei onde, falar de um Jesus aí, e todo mundo acredita nos caras, e acabou teu dinheiro. Tu de rico fica pobre da noite pro dia. Pô, o povo ficou mordido com o apóstolo, ficou mordido. E aí, nesse caso, a respeito disso, né, a crendice devotada a Diana sofreu sérios abalos, a feitiçaria perdeu o seu prestígio pela queima pública de livros dos muitos convertidos em Éfeso. Finalmente, teve que despedir-se dos discípulos e, aparentemente, sob pressão de novas e mais violências, ameaças de perseguição, dirigindo-se para Troas, onde esperou seu novo companheiro de trabalho, Tito, que lhe trouxe notícias de Corinto, passando dali para a Macedônia, provavelmente visitando os lugares em que na viagem anterior havia estabelecido igrejas. Que assim, o que acontece? Ele passa por alguns lugares, depois ele volta por esses lugares, aí depois ele vai para uma outra viagem, e aí nisso é aquela coisa assim, vou dar um pulo lá para ver como é que a coisa tá. Então, nisso, dali ele desceu para Corinto, onde pôs em ordem as irregularidades ocorridas na igreja, ocorridas na igreja, e de onde escreveu as duas importantes epístolas aos Gálatas e Romanos. 3 meses depois de sua chegada, já os judeus novamente preparavam-lhe ciladas para o eliminado cenário. E a fim de despistar os seus algozes, voltou pela costa do mar Egeu, subindo até Filipos, e dali talvez tenha ido a Ilírico, província situada na costa do mar Adriático da Macedônia. De Filipos regressou a Troas, na Ásia, depois passando a Assos, dirigiu-se para Mitilene, capital da ilha de Lesbos, depois para Quios, ilha montanhosa do Egeu, e mais adiante para Samos, também ilha do mesmo mar, tomando rumo de Trogilo, promontório da costa da Ásia, indo depois para Mileto, de onde o apóstolo manda chamar os anciãos de Éfeso, dos quais se despede para sempre. E aí, vocês devem lembrar da questão de Éfeso, né, quando ele faz aquela reunião, dizendo, olha, vocês estão vendo, eu não tirei nada de ninguém, eu não tomei nada de ninguém, eu não usurpei nada de ninguém, mas vai vir uma turma aí que assim, vai se aproveitar da posição que está e vai tirar algumas coisas, vai fazer algumas coisas. Eu estou indo, não deve ter coisa boa lá me esperando, mas eu preciso ir e tudo tal, e olha, que vocês, né, possam pastorear o rebanho de Deus, que foi comprado pelo próprio sangue. Como assim? Deus, sangue? Como é que é esse negócio? Aí a gente, né, que é da tradição cristã, a gente entende que o sangue de Deus está relacionado a Jesus. E aí, o Espírito Santo os constituiu bispos. Afinal, eu sou bispo ou sou pastor? Daí onde os batistas entendem que bispo, pastor e presbítero são palavras intercambiáveis. E aí, nesse caso, ele vai dar aquela orientação para o pessoal fica triste, fica sentido, aquela coisa toda, mas é aquela seguinte situação, né? Eu estava lendo ontem a carta de Paulo a Timóteo, e aí, quando Paulo fala com Timóteo, né? Olha, quem quiser viver uma vida piedosa, vai cortar um dobrado. Claro, isso é a versão roberlaniana, né? E aí nisso, assim, você realmente quer seguir Jesus? Então, é aquele caso, vai ter cruz para carregar, vai ter porta estreita, vai ter caminho apertado, né? E assim, eu lembro, minha mãe escutava um samba, né, que o refrão era, ô mel, mamão com açúcar, eu também quero encontrar um lugarzinho no céu. Aí assim,
as pessoas associam muito a questão da caminhada para o céu como se assim, tô de boa na lagoa, porque a salvação é pela graça. Só que não tem como. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai estar na contramão do sistema. E às vezes o sistema está dentro da igreja, né? Eu estava falando ontem, né, com meus alunos sobre o caminho do Cordeiro, né, do povo de Apocalipse, né, sofrimento, degola, martírio, um monte de coisa. Eu estava falando, a gente aprendeu na igreja, né, que julgo desigual é quando a mocinha da igreja namora o cara que não é da igreja. Para mim, o julgo desigual pode estar dentro da igreja, dependendo de quem o camarada é, velho. Eu sou o primeiro a dizer, não vai não que é furado. E aí nessa situação, por exemplo, contramão do sistema, não tem como. Você vai seguir Jesus, você vai entrar na contramão do sistema, né? E eu lembro de um concílio de um rapaz, né, que ele era calvinista mesmo, né? Só que ele não foi reprovado não, ele foi aprovado. E aí eu lembro que foi complicado, porque no meio do concílio entrou um debate, só que ele era candidato, né? Então a coisa ficou meio tensa para ele. A coisa foi caminhando até que um pastor falecido, veterano, né, e chegou e falou assim: irmãos, olha só, diante das discussões, a gente sabe que o candidato, ele é habilidoso, ele é inteligente, ele é profundo, ele é estudioso. Eu gostaria de terminar aqui, né, com uma história. Conta-se que um candidato ao ministério pastoral não acreditava na existência do diabo. E aí ficou aquela discussão, como é que vai aprovar um cara para o ministério pastoral que não acredita na existência do diabo? Até que uma pessoa chegou e falou assim: ordena o moço. No início do ministério dele, ele vai perceber que o diabo existe, né? Então, aí a gente riu, né? O rapaz foi ordenado, aquela coisa todinha e tudo tal. Onde eu quero chegar com isso? Que assim, não tem como você querer servir a Deus e ficar de boa, não tem como, né? Se o Marco Coelho, agora não lembro qual foi a mensagem que ele pregou, que ele dizia num desses vídeos, né, que liderança é como andar de camelo, você se acostuma, mas não vai ser confortável nunca. Então aquele negócio, não tem disposição para esse negócio, não entra, né? Eu lembro que 2 candidatos ao ministério pastoral, eu conversava muito isso com eles. Eu falava: olha só, se você está tendo dor de cabeça para ser diretor de escola bíblica, quem te garante que vai ser mais fácil ser pastor? Para o outro eu disse: você está sofrendo sendo líder conselheiro de embaixador do rei, e você acha que ser pastor vai ser mais fácil? Está dando para entender? E detalhe, a parte complicada é que você ser conselheiro de embaixador do rei ainda tem a desculpa, são adolescentes, outros são crianças, e igreja é só marmanjo, velho. Para perdoar é muito mais difícil, entendeu? Então é o seguinte, aí eu lembro daquela passagem, né, de Deus com Jeremias, né? Olha, se para você correr com quem está a pé tá difícil, como é que vai ser quando eu colocar você para correr com quem está a cavalo? Aí eu volto a citar, né, um colega de turma aqui, não vou citar o nome, né, para vocês não saberem quem é, que eu falei assim: cara, não adianta contar a história triste para mim em período de trabalho. Por quê? Porque quando não sei o que vocês estão rindo, vocês são da Assembleia de Deus, vocês têm revelação, né? Aí acontece, ó só, vocês são batistas, hein? Que aí eu tava falando o seguinte: por quê? Porque na igreja você pode ter a história mais triste do mundo, o povo não vai ter dó. Desculpa dizer isso, não vai, entendeu? Eu lembro de um pastor que estava com síndrome de pânico, e ele estava numa igreja, né, que graças a Deus a igreja foi cristã com ele, e não o demitiu porque ele estava com síndrome de pânico, ele ficou licenciado, mais de 6 meses, para ter uma ideia, fazendo tratamento. E aí ele falou que quando ele chegava no estacionamento, ele começava a tremer, né, e aí nisso era, vou para a igreja, passava mal, e ele tentou, foi no estacionamento e tal. Teve um dia que ele conseguiu um pouquinho de força, conseguiu ir ao banheiro. Aí quando ele está na saída, ele escuta: para vir não pode, mas para pegar o dele ele consegue. Aí
por exemplo, aí você pensa assim, peraí, eu estou no lugar certo, né? Então, assim, são essas pessoas que realmente estão cantando, que junto com os anjos proclamam o louvor do Senhor, aquela coisa todinha. Aí eu volto a dizer, igreja é oficina, você está lá como mecânico, igreja é hospital, você está lá como assistente no tratamento do pessoal. Se você não calçar esse sapato e ficar esperando alguma coisa, aí observa bem, se Paulo bancasse o dodóizinho quando a igreja de Corinto vivia resistindo à liderança dele. Lê a carta aos Coríntios. Gente, mas que tanto que essa igreja resistia. Você pode reparar que a carta aos Coríntios é diferente das outras cartas. Olha o Paulo escrevendo aos Filipenses, olha Paulo escrevendo aos Coríntios. Mas mesmo na carta aos Filipenses, tem uma tal de Evódia, que está tendo problema com uma síndica, né, síndica. E aí nisso as irmãs estão lá, de rosa, lilás, estão lá de boa, mas elas não estão se entendendo direito. Por quê? Porque a igreja não é céu, só por isso. Então a gente tem problema dentro e tem problemas fora. Que nem os evangélicos, não, porque igreja católica, gente, existia igreja cristã. Martinho Lutero surge no contexto romanista. E no protestantismo, cristãos foram afogados por causa do batismo. Cristãos foram presos, foram condenados por protestantes também. A história não é feia só no lado católico. A história é feia também no lado protestante. Então a gente, por exemplo, teve no protestantismo gente que foi preso na Alemanha nazista. E teve gente no protestantismo que fechou com o nazismo contra os seus irmãos de fé. Então não sei se dá para perceber que é o seguinte, esses somos nós. Crente não é anjo. Pastor não é perfeito e igreja não é céu. Se você guardar essas 3 frases aí, dá até 3 pontos no sermão. Crente não é anjo, igreja não é céu e pastor não é perfeito. Pega um versículo e encaixa aí, já dá um sermão. Aí nesse caso, vai, procura lá, mas não tem que ser essa frase. O versículo você escolhe qualquer um. Aí nesse caso, né, até porque do jeito que a gente está hoje, né, o pessoal vem falando negócio de sermão expositivo por causa de internet, né, fica assistindo calvinista na internet, aí fica dizendo, eu quero sermão expositivo. Mas o camarada não vai no estudo bíblico da igreja dele, e diz que o pastor tem que pregar sermão expositivo, né? Aí se você falar assim, mas você já estudou homilética? Já, homilética com pimentão, é gostoso, cebola, né? E aí nesse caso, por exemplo, você vê esse cenário aqui, né? Ele escreve, lá em Corinto, ele põe em ordem algumas irregularidades ocorridas na igreja, de onde ele escreveu as 2 importantes cartas, a epístola aos Gálatas, aos Romanos. 3 meses depois, aí vai lá, judeu chega, prepara a cilada para tirar ele de cena, aí ele vai, tenta despistar daqui, despistar para lá, e aí ele vai, sobe até Filipos, dali, talvez tenha ido a Ilírico, província situada na costa do mar Adriático, tal, aquela coisa todinha e tal, aí vai caminhando, vai para ali, vai para lá, tal, e aí nesse negócio todinho, né, ele se despede dos irmãos, para pegar o raciocínio, aí ele vai, se despede dos irmãos, o pessoal chora, ele deixa claro, olha, vai continuar desse jeito, e aí nisso, se despedindo do pessoal, continuando, passou por Cós, ilha de Rhodes, Pátara, de onde navegou diretamente para Tiro, na costa da Fenícia, confortando irmãos de uma igreja cuja origem não nos é conhecida, né? E aí nisso, prosseguindo, foi para Ptolemaida ou Acra, visitando outro grupo de irmãos, e depois para o porto de Cesareia, visitando o evangelista Filipe com suas filhas. Lembra as filhas de Filipe que pregavam? Mas tudo bem, deixa quieto. E aí nesse caso, para chegar a Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes. Por quê? Paulo servia Jesus, mas ele era judeu. Ué, mas pode? Seguir a Jesus sendo judeu? Pode seguir Jesus sendo batista, pode seguir, entendeu? Mas você pode também não seguir Jesus, sendo judeu, sendo batista, e assim por diante. E aí nesse caso, a religião é uma coisa, o segmento de Jesus é outra. E aí, nesse caso aqui, por ocasião da festa de Pentecostes,
onde o amor dos irmãos o envolveu, mas o ódio dos judeus o descobriu para tirar-lhe a vida. E aí a gente tem, diante desse caso aqui, a terceira viagem missionária do apóstolo, que tem todo esse trauma aqui. E a gente vai agora para a viagem de Paulo a Roma, mas aí é no próximo vídeo.